Olá, pessoal. Bem-vindos à videoaula de Laboratório de Modelagem e Simulação QM8711. Nesta videoaula, iremos desenvolver o TP6, produção de hexametileno tetramina em reator semi-patelada. Então, a hexametileno tetramina, é um nome um pouco difícil de se falar, né? Tá até uma enroscada aqui. Ela pode ser produzida de acordo com esta reação química aqui, tá? Que é apresentado dentro de um reator semibatelada. Então, eu tenho apenas entrada durante o processo da reação, não tenho nada saindo, né, durante a minha reação, e o sistema pode ser representado por essas duas equações diferenciais. A equação diferencial, que representa a variação de massa dentro do sistema, dentro do meu reator semibatelada, então um balanço de massa dentro do reator, e um balanço de energia que irá fornecer, né, a variação de temperatura do reator. Essa reação, ela é uma reação exotérmica, então ela libera energia para o meio, ok? Então nós temos aí a variação de temperatura, levando em consideração, então, a energia que está sendo liberada pela reação química e a troca de calor pela jaqueta que eu tenho aqui do meu reator. Nós temos os dados para a simulação, todos os dados para a simulação, e nós iremos utilizar o Simulink para as simulações e análise do sistema. Junto com o Simulink também iremos usar o MATLAB. As análises que nós temos que fazer são as seguintes. Como nós não temos o valor da área de troca térmica, nós temos que definir a área de troca térmica com base em quem? Tá? Em uma temperatura dentro do reator. Então, nós iremos, na primeira análise, né, calcular a área de troca térmica para que a temperatura dentro do reator seja de 100 graus Celsius. Então, o que nós vamos fazer? Resolvendo a equação de temperatura em estado estacionário usando a função F0. Depois, uma vez determinada a temperatura, a área para que nós tenhamos a temperatura dentro do reator 100 graus Celsius, nós iremos analisar o comportamento da massa dentro do reator e também da temperatura do reator com o tempo. E, por fim, avaliar a influência da temperatura de alimentação no comportamento das variáveis massa e temperatura. Então, nós podemos fazer uma variação acima e uma variação abaixo do valor de referência. Agora, pessoal, nós iremos para a primeira análise deste TP, né? Que é determinar a área, tá? Para que nós tenhamos a temperatura do reator igual a 100 graus Celsius quando atingido o estado estacionário. Tudo bem? Então, vamos aqui para o nosso script, eu já deixei ele um pouco pronto, né, para adiantarmos aqui. Então, nós temos, tá? Os comandos que eu sempre gosto de colocar, né, como você já sabe, que é o clear all e o clc, para limpar aí a tela e também limpar as variáveis que nós temos no Workspace. Já digitei aqui os dados do sistema, que estão na tabela 6.1, né, o CP, o TC, TI, U, W, X0, DH e o TR0, então esses aqui são os valores aí do nosso, dos dados do sistema, e nós temos o seguinte, ó, temperatura no estado estacionário. Então, a temperatura no estado estacionário, ela será assim. Então, TR, que é a temperatura que nós estamos dando a dinâmica, quando atingir o estado estacionário, tem que ser 100 graus Celsius. Tá? E com base nessas informações, nós iremos determinar a área necessária para tal. Então, o que nós vamos fazer? Nós iremos usar a função F0, né, do MATLAB. E essa função F0, ela precisa ter a função a ser resolvida definida antes. Então, como nós vamos fazer a definição desta função? Tá? Eu vou chamar aqui de fun, vocês podem chamar do que vocês quiserem aqui, tá? Porque vocês, isso aqui é um nome de uma variável, tá? Que pessoal vão ser chamados, então eu vou chamar aqui de fun. Tá? Ó, vou colocar arroba, at, o que isso significa? Tá? Que tudo que eu digitar agora, tá?
nós vamos colocar aqui que ele será uma função. Ao invés de criarmos um script com função, eu vou usar o arroba, tá? Só que será uma função, tá? De qual variável? Quer dizer, será uma função que estará em função de qual variável? No nosso caso, nós queremos determinar a área, o A. Então, at, entre parênteses, A. Então, vou dar um espaço e digitar lá o meu modelo, que representa a variação de temperatura do reator com o tempo, né, tendo a derivada igual a zero. Então, quando eu faço isso, eu tenho lá a minha equação, né? W, CP vezes TI menos TR mais W vezes X0 vezes menos pH da reação menos U vezes A, olha, então esse A que vai ser determinado, por isso que eu estou com A aqui, vezes A vezes TR menos TC, tá? Então, deixa eu conferir aqui se TC eu coloquei minúsculo, olha, coloquei minúsculo, então isso vai dar um erro depois. Vamos voltar aqui, então está declarada a minha função. Para resolver uma função algébrica usando a função residente f0, eu preciso trabalhar com chute inicial. E o chute inicial para esse sistema será, então, a temperatura TR0, temperatura inicial do reator. Então, para a minha solução, então, o que eu tenho? Então, olha, o A, que é o que eu quero lá, né, será função F0, tá? Entre parênteses, fun, é o nome da minha função que eu criei, tá? Com o meu chute inicial, com CI. O DISP aqui, tá? Essa parte de DISP aqui eu coloquei para apresentar, então, o nosso valor. Então, TR, né? Aqui, ó, TR no estado estacionário igual a 100 graus Celsius. Tá? Então, é isso que nós iremos determinar. Tá? O comando DISP é só para escrever ali na tela. O comando fprint F, o que faz aqui? Eu consigo fixar, né, quantas casas decimais eu quero na minha resposta. Tá? Então, eu escrevo o que eu quero aqui. Esse é porcentagem 6.3F, tá? F de flow, então é real esse número, né? Será então o valor atribuído aqui ao A, tá? Então, quando executarmos o nosso script, né, nós teremos como resposta 0,9 metros quadrados de área de troca térmica para que a temperatura no reator no estado estacionário seja igual a 100 graus Celsius. Então, com este valor, né, definido da área para os 100 graus Celsius no estado estacionário, nós iremos resolver o restante do problema.